pessoal, eu não sou o cara entendido de literatura, nem de arte, nem de nada disso. Mas tem coisas que eu gosto, então eu gosto muito de Shakespeare. Eu estou aqui com um livro, que é um dos livros dele, uma das peças dele, que é Medida por Medida, que é uma peça que não é nem assim das mais famosas assim dele, me parece, né? E ele tem uns toques que são tão interessantes. Nessa peça tem um personagem que, quando eu li a peça a primeira vez, eu não gostei muito dele, um cara chamado Lúcio. Ele acusava o Duque de Viena de ser um cara que não era legal e tal. Ele falava coisas terríveis, ele até inventava coisas do Duque, e aquilo me deixou, pô, que cara estranho, o Duque parece ser um cara tão legal e tal. Mas a peça me encantou, as coisas que tinham, a irmã de Lúcio, uma pessoa que aparentemente era uma santa, mas que me parecia injusta e ruim, sabe, assim, de repente e tal. Mas aí depois eu fiz uma coisa que eu gosto muito, que é assim, eu leio a peça de Shakespeare e depois eu leio esse livro maravilhoso, chama-se Shakespeare, A Invenção do Humano, de Harold Bloom. Esse livro é um livro extraordinário. Então, eu pegava, lia a peça, percebia o que eu achava dela e gostava e sentia dela e comparava com a crítica de Harold Bloom, que o cara é incrível, o cara é extraordinário, né? E aí ele me alertou para o fato de que Lúcio, ele mostrava com todas a crueza, as hipocrisias de Viena, né? Isso me deixou impressionado. Então, aí eu me lembrei de uma coisa, Lúcio é feito de luz. Então, na verdade, ele é o cara que traz a luz, mostrando a tristeza, a dor, a maldade, a hipocrisia que tinha naquela sociedade, sabe? E na peça, todos os personagens são loucos, todos são muito loucos. O próprio Duque, que era aparentemente tão legal, o cara é louco, velho. Ele fez umas loucuras que não tem nada a ver. Ele fez uma irresponsabilidade com a população dele. Ele abandonou todo mundo e deixou na mão de um cara que não era um cara legal. E Lúcio era o cara que apontava essas coisas. Então, os dois únicos personagens na peça que a gente pode dizer que não são loucos é um bêbado, assassino e Lúcio. Olha que coisa interessante. Então, o Harold Bloom, ele pergunta, será que as mentiras de Lúcio são mentiras mesmo ou são verdades? Isso é uma coisa interessante. E aí, a gente percebe uma coisa, Lúcio aparentemente era um cara muito doido, loucão, gostava de farra. E o outro bêbado que eu me referi, também ele era um cara que tinha uma óbvia atitude não muito aceita pela sociedade. Aí eu me lembro de um psicólogo que eu conheço e que tenho grande admiração, que é o Miklos Burger. Que Miklos Burger, em um texto, uma vez ele escreveu que loucura para dentro é que é realmente um problema. Loucura para fora, tudo bem. Então, assim, aquelas coisas que eu tenho dentro de mim e que eu consigo exteriorizar, que eu consigo falar, que eu consigo colocar, ou as alegrias, as minhas infantilidades, eu mostrar para as pessoas, isso é loucura para fora, isso é legal. Loucura para dentro é aqueles traumas, aquelas coisas que a gente vai jogando para dentro, aquilo que a gente tem vergonha de mostrar e que vai crescendo lá no interior da gente. E a gente tenta esquecer e às vezes até esquece, mas ninguém se engane, porque nós funcionamos muito mais pelo que nós esquecemos do que pelo que nós lembramos. E você vê, Shakespeare é um cara tão interessante que ele colocou isso em Viena, que é a cidade onde nasceu e se tornou famoso Freud, o pai da psicanálise. Então é uma coincidência sensacional essa, que aqueles personagens que têm um ego muito forte, aqueles personagens que se fazem de santos, aqueles personagens que, entre aspas, são tão bonzinhos, mas que na realidade têm um processo interior muito cruel, estão lá naquela cidade que Freud viveu. Eu acho isso uma coisa muito interessante, tá certo? Então, poxa, é bom a gente ver literatura para que a gente possa conhecer melhor o ser humano. E literatura como essa vale a pena ser lida. Então, aqui no Brasil nós temos Machado de Assis, por exemplo, que é extraordinário, né? Então, vamos
ler mais literatura para conhecer melhor o que é o ser humano. E lembrem-se, a fala do Miklos Burger, loucura para fora é legal. E, para fechar, eu anotei uma frase que eu pensei, porque eu estou com medo de não repetir ela como deveria. Então vejam, fica a dica, loucura para fora é boa. Tomemos cuidado quando somos chamados à certeza da retidão. Um beijo no coração de vocês.